Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao quarto domingo do Advento. Que bom nós estarmos juntos nessa partilha diária. Seja muito bem-vindo. Se está fazendo bem a você, se inscreva, comente, peça a sua oração. Coloque o versículo que mais lhe chamou a atenção lá no seu Zap, no seu Facebook. Que possamos rezar com todas as pessoas, levar a palavra de Deus onde quer que estejamos. Rezamos a vela da vigilância, a vela da conversão, a vela da alegria. Chegou a vela da peregrinação, da expectativa. Estamos preparados para a chegada de Jesus. Então, como nos ensina Santo Inácio de Loyola, toda vez que a gente vai ler a palavra de Deus, pede a Ele uma graça. Que graça você pede hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu serviço. Amém. Hoje rezaremos o profeta Isaías no capítulo 7, versículo de 10 a 14. Naqueles dias o Senhor falou com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer provenha das alturas do céu. Mas Acais respondeu: não pedirei, nem tentarei o Senhor, diz o profeta. Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dá luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 23, 24. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e os que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tomou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, abri as portas para que ele possa entrar. A segunda leitura de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos fazer a obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória do seu nome. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo de... Mateus capítulo 1, versículo de 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o mundo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, inspirado
pela espiritualidade da peregrinação, nosso coração já começa a sentir a proximidade do santuário do presépio, que se encontra o menino Deus. Ao longo do advento, a liturgia nos apresentou alguns personagens importantes que nos ajudaram a nos preparar bem para o nascimento de Jesus. Aonde, diabo? No meu e no seu coração. E neste quarto domingo, nós somos convidados a contemplar José, um homem justo, cuja característica fundamental era o silêncio. Os evangelhos, eles não reportam nenhuma palavra dita por José, mas as atitudes se encarregam de proclamar as suas virtudes. Ele testemunhava a grandiosidade da sua fé e sua obediência ao plano de Deus. Olha só, muitos profetas, eles fazem uma relação esponsal, onde Deus é o noivo, Israel a noiva. Hoje, Mateus, no capítulo 1, ele vai falar que Deus escolheu para entrar na face da terra duas pessoas. Jesus, que nascera de Maria, prometida a casamento de José, o filho de Davi. Então, Maria e José são essas pessoas confiadas por Deus. O anjo, ele faz o anúncio do nascimento a José em sonho. E com esse anúncio, com essa experiência dessas 4 semanas que nós vivenciamos, nós preparamos nosso coração, tiramos o medo de dentro dele. Mas então, diabo, o que é que ainda nos dá medo? Olha só, o sim de José, nós vemos o quanto ele cooperou para a vinda do Messias. E o profeta Isaías, hoje no capítulo 7, ele vai falar do sinal. Aparecerá o cumprimento dos propósitos de Deus. Isaías diz assim: aquieta-te, não temas, não tenha medo, eu sou contigo. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. E Paulo, hoje aos Romanos, ele ainda não conhecia Roma. Ele escreve a Roma com o desejo de um dia estar lá. E vai falar que Jesus Cristo, o descendente de Davi, o Filho de Deus, o escolheu como apóstolo. E o salmista no Salmo 23 hoje vai dizer que Jesus, ele é o Rei da glória. É Jesus, o Senhor onipotente. É ele que vai abrir as portas do meu e do seu coração para que ele possa entrar. Aí o Evangelho, ele nos mostra José abrindo a porta do seu coração para que o Rei da Glória possa entrar, dando o seu sim. E nós, como Maria, nós também recebemos esse anúncio de José. Maria era prometida em casamento, Maria fica grávida por ação do Espírito Santo, e isso para o coração de José era muito grande, muito grande. José era um homem justo, então como ele tinha um coração grande, ele resolve, para não denunciá-la, resolve abandoná-la em segredo, não querendo excretá-la publicamente. Ele decide silenciosamente abandonar, pois sabia ele que se denunciasse, ela seria apedrejada e a criança seria morta. José fez isso porque sabia que Maria não tinha adulterado. Ele tinha certeza que ela não tinha traído. E no sonho o anjo vai dizer: não tenha medo, José, do tamanho da missão que Deus coloca em suas mãos. O medo do chamado, o medo do sim, o medo de eis-me aqui.
que nós somos convidados a dar a Deus, esse medo atrapalha muito a nossa caminhada. Ontem, na nossa comunidade, foi a crisma. Tantos jovens belíssimos, tantos animadores, cheios de fé, e a gente reza para que eles possam se engajar nas pastorais, no serviço, como o bispo pedia ontem, na sexta-feira, aliás, a todos eles, que eles possam verdadeiramente não ter medo de aceitar, como aceitou José. E José, quando ele acorda, ele agiu da mesma maneira que o anjo ordenara. Está lembrado de Adão, lá no livro do Gênesis? Adão estava solitário, e o Senhor deu para Adão, para arrancá-lo da solidão, e deu-lhe Eva. Ao José, ele dormiu, Adão. José também dormiu, mas atribulado pelo pesadelo de ter que perder a sua amada, Deus revela que o grande sonho será realizado pelo sim dele também. Não tema. Então, eu e você somos chamados para a liturgia a não ter medo de evangelizarmos. Deus sempre dá a mim e a você uma chance para que a gente possa tomar uma decisão. Portanto, nas suas ansiedades, nas suas precipitações, cuidado. Faça como José, pense, reze, antes de tomar uma decisão, para não pagarmos pela nossa falta de pensar. José pensa, José reza, como nos ensina Santo Inácio de Loyola, rezar nos problemas, ou problemas do dia a dia. Então nós precisamos superar os nossos medos e rezar mais com as nossas decisões. Tenha calma. Tem muita gente querendo crescer na vida, na fé, através das oportunidades. Mas não acontece porque tem medo. Tem medo do desafio. Tem medo do chamado. O que Maria concebeu foi por ação do Espírito Santo. E você e eu, nós vamos caminhar com esse nome, Jesus, aquele que salva, aquele que dá vida. José, ele dá o tom, o caráter, ele norteia a vida daquela criança. E tudo isso para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, que José também conhecia. Por isso ele soube superar todos os medos da sua vida. Então peçamos a Deus essa graça de nós, eu e você também, superar os nossos medos, de levar a palavra de Deus a todos que vierem ao nosso encontro, que estiverem no nosso caminho. Todos são a imagem e a semelhança do Deus. Nós vemos Deus quando olhamos para o rosto do nosso irmão. E se eu não machuco Deus, eu também não posso machucar o meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo. Paz e bem.